Quando que a gente consegue fazer de simples aí, que é uma coisa mais simples, que fica gostoso, que fica até uma coisinha, o cara não está acostumado a comer, mas que seja um pouquinho mais simples. Que você pode falar. Então, assim, em primeiro lugar, né, o que a gente gosta de comer, né? Que agora é o momento que a gente pode se dar esse prazer. Quando a gente está trabalhando, muitas vezes a gente almoça em um refeitório da empresa, ou às vezes num restaurante por quilo, e a gente vai, dentro daquelas opções, a gente vai escolher alguma coisa, né? Agora é um momento especial, um momento que a gente pode se dar esse prazer. O que eu estou afim de comer, né? Então, assim, cada um tem um gosto particular, né? Tem pessoas que gostam mais de uma salada, outros gostam mais de carne, peixe, etc. Mas então isso vai dizer um pouco o que você tem na sua geladeira, né? A pessoa que malha bastante, dificilmente você vai encontrar alguma carne gordurosa dentro da geladeira. Já o cara que gosta de fazer o churrasquinho e tal, você vai abrir o freezer, sempre vai ter uma picanha ou algo que vai dar prazer, né? Então acho que é assim, vamos tentar também para não meter o pé na jaca, né? E não sair dessa quarentena com 40 quilos a mais, né? 1 quilo por dia que a gente pode ganhar aí nessa brincadeira. Então vamos tentar fazer algo equilibrado, né? Então, assim, procurar comer frutas, que é algo super simples, que não precisa fazer nada, talvez descascar ou talvez nem isso, né? Então, frutas são sempre recomendadas para manter saúde, para te trazem vitaminas e uma série de benefícios, e é um alimento que você tem disponível o tempo todo, né? Depois, a parte de folhas e saladas, vamos dizer assim, de uma forma geral, né? As saladas, a gente não pode esquecer. Então, mesmo aqueles que não têm tanto costume, nesse momento, podem também começar a criar esse hábito, por que não? Né? Então, assim, a salada, na verdade, ela depende do molho, né? Então, se a gente for pensar bem, as folhas têm um gosto particular, etc. e tal. Mas o que une uma salada, né? Quando a gente coloca um palmito, um tomate, algumas folhas variadas, tal, a gente tem que ter um elemento que vai ligar isso tudo. Esse é o molho. Tá? Um bom molho de salada faz qualquer salada ficar gostosa. Tá? Então a gente pode colocar o molho de salada. Eu vou dar uma dica para vocês, então, como fazer um bom molho de salada. Tá? Como fazer? Uma base para o molho, que é a base de tudo, é o seguinte: é o 3-para-1. O 3-para-1 é o seguinte: são 3 de azeite para 1 da parte ácida. Então você vai colocar, por exemplo, 1 de vinagre, 3 de azeite. Ou 1 de suco de limão, 3 de azeite. Tá? Em cima disso, você pode temperar aí seu molho. Então, essa é a base do molho. Você vai sempre emulsionar esse molho. Então, você não vai simplesmente misturar com uma colher. Você vai ou bater com um garfo, ou com aquele batedor de cozinha. Tá? Então, você vai emulsionar esse molho para ele ficar cremoso. Aí você vai temperar esse molho. Tempero, sal, pimenta do reino, básico. Então a gente já tem a parte ácida, a parte de gordura, sal e pimenta do reino. Tá? Eu gosto muito sempre de colocar um pouquinho de mostarda e um pouquinho de mel. Né? Então a gente pode fazer isso com base de limão, a gente pode fazer isso com uma base de vinagre balsâmico, vai dar sempre certo. Tá? Então começa daí. Vamos fazer um molho gostoso para a nossa salada. A salada a gente vai compor cada dia de uma forma diferente. Então hoje a gente pode botar um queijinho, amanhã a gente coloca umas nozes, por exemplo, uma maçã, uma pera, por que não? Um damasco. A gente pode estar sempre colocando alguma coisinha que a gente esqueceu no armário, muitas vezes. Sabe aquele damasco do Natal lá? Ou vamos pegar ele, vamos colocar aqui a uva passa, né? O pessoal gosta de falar mal da uva passa, mas aí depois todo mundo come. Aí é pouquinho. É pouquinho. Você vai jogar por cima. Isso aí é depois, né, Fê? Então o molho é essa base, como eu falei, e aí você vai colocar suas folhas, e por cima das folhas é esse tipo de coisa. Um dia uma fruta, outro dia uma fruta seca, outro dia uma castanha, outro dia um queijo, frios também, por que não? Né? A gente tem frios na geladeira, às vezes que sobrou um pouquinho, não é suficiente para o café da manhã, ou não é suficiente para um sanduíche, mas para você fazer um cortadinho e jogar dentro de uma salada, fica gostoso. Uma erva doce, né? Um legume que a gente possa ter na geladeira, que a gente possa agregar também. Então, são dicas de como a gente pode fazer uma salada boa. Tá? Então, como eu disse, o molho é o que vai dar a alma da nossa salada aí, e é o que vai fazer a gente começar a pegar gosto por isso.
tá? Existem outros tipos de molho de salada também, que são à base de creme, né? Então a gente pode fazer simplesmente um queijo gorgonzola, por exemplo, batido com creme de leite. A gente pode colocar um pouquinho de hortelã, por exemplo. Também é um molho de salada maravilhoso, é um molho cremoso, né? Mas já é mais gordinho, né? Então vamos manter a salada na salada e vamos depois para o prato principal, né? Para os pratos principais, vamos dizer assim, de uma forma geral, também o que eu aconselho é a gente também ter um pouco de consciência e evitar fazer comida pesada o dia inteiro, né? Então, assim, se a gente foi bem no almoço, jantar, a gente pode aliviar, né? Ou se a gente comeu mal no almoço, acordou tarde por algum motivo, então à noite a gente vai fazer, de repente, algum jantar mais caprichado e tal, né? Então, essa refeição principal, a gente tem que pensar em algo para não ser muito chato aqui na parte nutricional e etc., que eu acho que também ninguém tá muito vai guardar isso de uma hora para outra. Vamos pensar nas cores, tá? Então a gente tem que ter um prato colorido, né? Uhum. Se você tem um prato colorido, quer dizer que ele está nutricionalmente balanceado. Tá? Perfeito. Então, se a gente tem isso é uma dica legal, porque é difícil a gente saber, esse alimento tem vitamina tal, aquele tem vitamina tal, é proteína, é carboidrato, é isso, é aquilo. Pô, complicado, né? Até pra gente que trabalha em cozinha, nem sempre a gente tem tanta informação assim. Como Ju, eu disse, isso é uma formação. Um prato colorido. Vamos supor. O que a gente pode pôr nesse prato? O que você acha que era legal pôr nesse prato colorido? Então vamos dizer assim, ó, se a gente tem uma proteína, né? Então a proteína é sempre uma carne. Pode ser um peixe, pode ser uma carne. Então seria o peixe, frango, carne de boi, carne suína, tá? Então a gente vai ter a carne. Essa carne, o brasileiro não sabe muito fazer molho, né, Fê? Uhum. Então assim, o molho também ele é o condutor da carne. Ele é o que vai misturar a carne com o arroz, com o purê, com os legumes, etc. Né? A gente pode ir para o lado do arroz e feijão, que é algo prático, que a molecada gosta, que a gente está acostumado, né? Deixar o arrozinho. Arroz eu não gosto de congelar, não. Feijão fica legal. Então, assim, o feijão a gente pode fazer uma panelada de feijão. Feijão, pô, todo mundo acho que já fez um feijão, acho que você não, hein, Fê? Feijão é fácil, cara. Acho que não. A gente bota o feijão na panela de pressão também, vai jogar uma linguiça, um bacon, uma linguiça defumada, vai deixar isso cozinhar e depois vai fazer um refogado a gosto nosso também. Então vai botar alho, cebola, um pouquinho mais de bacon, fazer aquele refogadinho, jogar em cima do feijão. O feijão tá pronto, tá? Isso a gente pode fazer não só com feijão, a gente pode fazer com uma lentilha, a gente pode fazer com um grão de bico. Tem vários tipos de grãos secos que a gente pode também variar os tipos de feijão também, para não fazer sempre o mesmo, né? Uhum. A gente pode ainda acrescentar legumes ao nosso feijão, tá? Então isso é um negócio muito legal, também é um tipo de feijoada vegetariana, que a gente pode colocar os legumes, cebola, cenoura, beterraba, esses legumes mais firmes, tá? Até uma batata doce, a gente queima eles um pouquinho e eles vão dar o sabor do defumado também no feijão. Então assim, a gente pode ter um feijão rico, né, no lado das carnes ou no lado dos legumes, e esse feijão pode ser congelado em pequenas porções e a gente descongelando aos poucos. Isso é muito prático, tá? Uhum. Então, aí a gente já tem um elemento, vamos dizer assim. O arroz acaba sendo o carboidrato normalmente que manda na refeição do brasileiro, mas se a gente está comendo arroz, a gente pode substituir ele pela batata, por exemplo, né? Que é um outro carboidrato. Arroz pela batata. Com certeza. Então não há necessidade de a gente comer arroz e batata. É esse tipo de coisa que acaba inchando, né? Aqui no Brasil as pessoas comem arroz, batata, feijão e macarrão no mesmo prato. Quer dizer, não tem como o cara não virar um pedreiro, né, meu? Vai ficar fortão, entendeu? Então tem que tomar cuidado, que nem eu, assim, né? Já tô meio fortão também. Mas então, tem que tomar cuidado com isso. Ou vai para arroz, ou vai pro carboidrato da batata, de uma mandioca, uma mandioquinha, uma batata doce, tá? Esses todos são carboidratos. Então a gente vai colocar a proteína, como eu dizia, tava vendo o comentário do Ico aqui, ó, tá dizendo que não entende nada aqui. Mas tá aprendendo, fala pra ele, tá aprendendo. Só porque ele tá fazendo uns pratos legais agora, ele tá comentando aí. Ele disse também que amanhã ele vai fazer o molho. E depois tem uma pergunta do Malaca, do Sérgio Ricardo aqui, que eu vou te fazer também. Me manda depois, que eu não tô. Eu tô
falando, não estou conseguindo ler direito. Vai lá. Mas então a gente tem a proteína, a gente tem o carboidrato, tá? E aí a gente pode entrar com os legumes, que vão agregar aqui vitaminas e outros elementos na nossa, sais minerais e outros elementos na nossa refeição, tá? Então, a carne, o arroz, ou batata doce, ou mandioquinha, mandioca, etc., o carboidrato, e aí a gente vai entrar com uma cenoura, uma ervilha, ou um espinafre refogado, ou as verduras também, né? A gente pode estar sempre utilizando, mesmo que bem temperada, tá? Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu odeio escarola. Já comeu uma boa escarola, refogadinha com alho, com bacon, com um bom azeite, temperando, sabe? Então, assim, tem maneiras da gente temperar as coisas e fazer, criar o interesse pelas coisas através do sabor, né? E eu acho que isso, para as crianças, principalmente, é fundamental. A gente tem que fazer uma maneira deles gostarem desse tipo de coisa na primeira infância, porque senão depois é complicado, né? A gente sabe. Estamos conversando com o João Leme, chefe de cozinha. Ju, Sérgio Ricardo Malaca pergunta, como eu faço um bom pesto de pistache? Pesto de pistache, tá aí. O pesto, normalmente, tá? Ele é a base de uma folha. Tá? Então, o pesto normalmente é manjericão, rúcula, normalmente manjericão, né? Um pesto genovese. Pesto vem do verbo pestare, que é você colocar naquele pilãozinho, sabe? Aquele pilão de madeira, normalmente de pedra, né? Que se usava muito. Hoje em dia é difícil a gente encontrar. Eu até tenho um, mas é difícil encontrar. Então, pesto vem do verbo pestare. Então, você vai pestar, quer dizer, você tem um manjericão, por exemplo, e que pode estragar, você vai perder ele. Então, esse é um tipo de conserva a frio que você pode fazer para suas folhas. Você tem uma rúcula em casa que você vai perder, ou um manjericão que você vai perder, faz o molho, né? Hoje em dia as pessoas fazem um liquidificador, mas fica um pouco escuro, não fica tão... Não é a receita original, mas pode fazer, né? Num processador ou em um liquidificador. Então, a base de um pesto genovese seria o azeite, o manjericão, o alho, as nozes e o parmesão, tá? A gente pode substituir as nozes pelo pistache nesse caso aí. Então, a gente pode fazer um pesto de manjericão, retira as nozes e a gente substitui pelo pistache no caso, tá? Pode fazer com a rúcula também, né? Então a gente pode fazer um pesto de rúcula ou de agrião, que fica muito bom também. Bate o agrião junto com então o azeite, um pouquinho de alho, é muito pouco, o pistache e o parmesão. E me convida, hein, Malaco? Quero comer esse pesto aí, cara. O Ricardo Bozo está com a gente. Ricardo Bozo, aí, Ricardão. Kleber Tenca está com a gente. Gabrielas, a Gabi está com a gente também. A Daisy Cake também está com a gente. Isaura Sobral. Muita gente está com a gente. A Tice Bittencourt também está com a gente. Agora, Patrícia Delmore também. Enfim, uma enormidade de pessoas. Olivério Júnior, Olivério também está com a gente. Meu irmão Federico Fontana, meu pai, minha mãe, Américo e José Fontana, Maria Isabel Fontana. Agora me diz uma coisa, Ju. Dá uma receita pra gente legal de uma comida vegana. Tem muita gente que está gostando desse tipo de comida. Dá uma receita pra gente de comida vegana aí. Tá na moda, né? Não é só tá na moda, é algo que veio para ficar, viu? A cozinha vegana, ela é algo que não para de crescer, né? A gente vê a grande indústria tá correndo atrás de atender esse público também, né? Então a gente sabe que é uma tendência para os próximos anos, vai se instalar realmente. Não digo que, não sei, né? A gente vai comer carne por muito tempo ainda. Eu adoro carne, espero que sempre tenha uma carninha ali. Mas é legal, de vez em quando. Hoje em dia o que as pessoas fazem é fazer um dia vegano por semana, né? Isso é bacana. Então, assim, nós temos até na Seara uma linha de produtos veganos, como hambúrgueres, etc. Mas para você fazer em casa aí, com o que você tem, tá? Vegano, nada de origem animal. Então, a gente não vai usar manteiga, para começar. Sempre vamos ficar na base do azeite, tá? Azeite, óleo de soja, óleo de milho, girassol, né? Mas o vegano mesmo, aquele vegano de raiz, ele não vai querer comer nem o que seja transgênico.
E aí pega, né? Porque quando a gente passa para óleo de cozinha, a maioria vem de grãos transgênicos. Então, vamos ficar no azeite. Azeite extra virgem, de boa qualidade, pá. E aí vamos procurar, a gente não pode trabalhar com queijo, existem queijos veganos, tá? Mas são meio duvidosos, né? Não é, para quem espera um queijo de verdade, deixa a desejar. Para os veganos, eles já encontram coisas com bastante qualidade. Para quem só tem essa opção, né? Eu sei que tem alguns produtos de qualidade que eu não conheço muito bem. Mas, então vamos fazer a base de legumes sempre, tá? A gente pode usar os grãos. Como que a gente vai compor um prato esse, como eu falei aí, vegano, tá? Então a gente pode fazer, primeiro, um arroz com cereais, por exemplo. Né? Tem agora esses arroz que já vem até misturados já. A gente pode usar, a Veri está falando aqui, ó, óleo de coco, né? O óleo de coco é muito usado também na cozinha vegana. A gente pode, então a gente vai ter a base do carboidrato, onde a gente pode trabalhar esse arroz de cereais, que eu acho bem gostoso. A gente pode ter aquele feijão que eu falei no começo, um pouco mais cedo, trabalhado em vez de ir com carnes, feito com legumes, tá? Então a gente pode ter essa feijoada vegana aí à base de legumes. Então a gente pode fazer o feijão bem temperadinho. Quem gosta de coentro, de ervas, inclusive, pode acrescentar também uma cebolinha, tudo. E aí os legumes. Legume é vegano de raiz, né? Legume já nasceu vegano. Ó, tá falando aqui a quinoa também, né? A quinoa é um alimento hoje que não está na moda à toa, né? Ele traz uma série de benefícios. Uma boa quinoa, uma boa salada de quinoa, inclusive, é uma refeição. Eu fazia muito um tabule de quinoa, que fica super gostoso. Você coloca o tomate picadinho, pepino picadinho, você coloca nozes, pode colocar outras castanhas também, tá? Você vai temperar isso com azeite, sal, pimenta do reino e hortelã picado. Falei hortelã já não? Não. Hortelã picadinho, mistura tudo, tá? É uma saladinha super gostosa e você comer um prato disso, você não janta mais, tá? Então, é o que eu dizia, a gente pode passar para a opção vegana no jantar de repente, né? Então, se a gente fez um almoço um pouco mais carregado, fiz uma carne e tal, já estou bem alimentado. À noite, mas deu aquela fominha, por que não? Né? É uma opção legal. Legal. Agora, quem gosta de incrementar mais, fazer uma coisinha mais, né, incrementada, tem alguma receita de alguma massa que você possa dar pra gente aí, pro pessoal poder fazer? Claro, claro. O pessoal pediu uma farofa aqui também. Também vamos falar da farofa. Também. Vamos falar da farofa também, que o brasileiro adora farofa. Uma massa, tá? Massa. Primeira coisa, a gente pode fazer um molho também e uma dica legal é já deixar congelado, tá? Os molhos, principalmente molhos à base de tomate, congelam super bem. Então a gente pode... eu gosto de fazer meu molho de tomate, sabe como? Eu vou contar pra você. Esse é segredo, hein, cara? Opa! Tem uma molecada aqui que trabalha comigo, o César tá aí, ó, testemunha. A gente faz a cebola bem picadinha, tá? Tudo bem fininho mesmo, a gente pode passar num processador ou até num ralador. Cebola, alho, cenoura, alho poró, salsão, tá? Então a gente vai fazer isso, a gente vai passar num processador, vai fazer isso bem batidinho para praticamente sumir dentro do molho de tomate, tá? A gente vai refogar isso bem num azeite. Então a gente vai extrair o açúcar dos legumes nessa refogada, tá bom? Porque muita gente reclama que faz um molho de tomate, para ele não ficar ácido, tem que botar o açúcar. E às vezes o molho fica doce, né? Aí parece um ketchup o negócio. Não é por aí. Então vamos lá. Você vai fazer essa refogada dos legumes, tá? E como eu disse, conforme você vai dourando eles, você vai extraindo o açúcar dos legumes. E isso vai tirar a acidez do tomate depois, tá? Aí a gente vai colocar, eu gosto para fazer uma porção pequena para casa, tá? Uma lata. Se a gente colocou meia cenoura, meia cebola, um talo de salsão, meio alho poró, vai tudo raladinho, bem refogadinho no azeite, um dente de alho. A gente vai colocar uma lata de tomate pelado e uma passata de tomate, tá bom? A gente pode fazer com tomate fresco? Pode também.
Se a gente for fazer com tomate fresco, a gente vai fazer um cortezinho, uma cruzinha na pele do tomate, e a gente vai colocar ele em água fervendo, tá? Por 23 segundos, tá? 23 é o tempo mínimo, mas é o justo, tá? Pode deixar um pouquinho mais para ela soltar a pele do tomate. A gente vai tirar essa pele, vai tirar o excesso de sementes, tá? E aí vai usar o tomate fresco no lugar do tomate pelado. Bom? Isso é uma opção. A gente vai procurar sempre um tomate bem vermelhinho, aquele tomate italiano bem vermelhinho. Bom? Se for usar o tomate pelado, então, uma lata de tomate pelado, uma garrafinha daquela passata de tomate, a gente vai colocar isso nos legumes, vai deixar cozinhar por um tempo, tá? Muito tempo? Não. 40 minutinhos, 30 minutinhos pelo menos para pegar o sabor, tá? A gente vai amassar um pouquinho esse tomate pelado que está ali dentro da panela ali, e aí você tem um molho de tomate maravilhoso. No final, você vai colocar um pouquinho de manjericão, tá? Mais um fiozinho de azeite na hora de servir. Esse molho de tomate, a gente pode colocar uma carne moída, por exemplo, fazer uma bolonhesa, né? Fazer uma lasanha com ele. A gente pode fazer um molho, simplesmente um espaguete ao sugo ali, um espaguete no pomodoro, né? A gente tem diversos pratos, um molho rosé amanhã, depois a gente tira um pouquinho desse molho de tomate, acrescenta um pouco de creme de leite, faz um molho rosé para um nhoque, por exemplo, eu sei que a molecada gosta, né? Então, assim, a gente vai ter uma série de opções em cima dessa mesma base, tá? Então, a gente faz um bom molho, porciona ele, congela e já começa facilitando a vida. A massa em si, para quem tem uma maquininha em casa daquelas de abrir macarrão, a gente pode fazer a massa fresca, tá? Que seriam aí 8 ovos para 1 quilo de farinha. 8 ovos para 1 quilo de farinha. 1 quilo de farinha. Uma pitada de sal, a gente vai misturar isso bem, vai deixar descansar um pouquinho, e depois a gente vai abrir essa massa. Mas abrir no rolo de macarrão, ela sempre vai ficar um pouco grossa, tá? Se a gente não tem essa opção de ter a maquininha, mas mesmo assim a gente quer fazer, a gente pode fazer uma massa, por exemplo, como uma frégola. A frégola é uma massa, como eu diria, são grãozinhos de macarrão, tá? Então a gente pode fazer essa massa, abrir ela no rolo de macarrão, depois a gente cortar como um tagliatelle, tá bom? Compridinho assim, fino, e depois a gente pode picar ele, tá? Ele vai ficar como uns grãozinhos assim. Isso a gente vai, a gente vai cozinhar essa massa e depois a gente vai fazer ela com um molho, mais um molho cremoso normalmente. Tá? Um molho à base de creme de leite, com parmesão, ou com fungo, ou com alguma coisa assim, mas com um molho à base de creme, mas a gente vai fazer essa frégola. Pode ser com molho de tomate também, com frutos do mar também, fica muito bom. Tá? Cozinha por quanto tempo? Cozinha por quanto tempo? É muito rápido. A gente vai jogar na água, ela vai subir, a gente já tira numa peneira e já pode servir. Tá? Isso é uma dica de massa fresca, então. Se a gente tem um rolo de macarrão, vamos com uma massa bem simples, bem rústica. Tá? Se a gente tem a maquininha para conseguir abrir a massa, aí é infinita a possibilidade. Aí a gente vai abrir essa massa no rolo, vai trabalhar bem ela no rolo, ela vai dar o ponto dela, né? E aí a gente consegue fazer desde ravioli, tagliatelle, fettuccine, a massa que a gente quiser, a gente vai conseguir fazer, tá? Então o molho de tomate básico, tá? Que a gente pode usar para qualquer situação, ou incrementar da maneira que a gente quiser, tá? Que seja com carne, que seja, como eu falei, a gente pode fazer um molho à puttanesca, um rabiata, um matriciana, né? Tudo isso é molho de tomate. Então, um puttanesca, a gente vai pegar um pouco de cebola, azeitona, alcaparra, vai bater isso com alite, vai bater isso com molho de tomate, né? Se a gente vai para um rabiata, por exemplo, a gente vai colocar um pouco de pimenta, um pouco de bacon, um matriciano, a gente vai para o lado do bacon. Então, assim, a gente consegue ter uma infinidade de molhos. Um molho rosé, como eu falei, que é misturando. Então, a gente dá para brincar bastante com isso, né? Hoje em dia tem massas frescas também no mercado muito boas, né? Massas secas, sempre, todo mundo conhece, e hoje em dia com desenhos diferentes, e tem uma série de formatos bem lúdicos, inclusive, para a criançada também, né? E
e as massas recheadas, que hoje em dia tem algumas marcas bem boas, bem competentes no mercado. Tá? A gente pode também fazer uns molhos à base de creme, que eu sei que, embora parte da população hoje tem talvez intolerância à lactose, etc., mas a gente sabe que muita gente gosta, né? Gosta mesmo. Eu particularmente, eu gosto. Sim, é Então a muito gente bom. pode fazer um molho de fungo, por exemplo, que é um molho muito apreciado. A gente pode fazer um fungo com um cogumelo fresco, que fica muito bom. Esse molho eu gosto muito. A gente pega o shiitake, corta ele em laminadinho, refoga ele na manteiga. Um pouquinho de shoyu, creme de leite. Tá? Uhum. Só isso. Vai misturar ele com uma massa seca, como um penne ou como um fusilli, por exemplo. Ó, muito bom. Tá? É um molho à base de creme de leite. A gente pode ainda pegar um creme de leite mesmo, pôr na panela, deixar ele reduzir um pouco, um bom punhado de parmesão, deixa o parmesão fundir com o creme de leite, pronto, tá feito o molho também. Um pouquinho de pimenta do reino, noz moscada, não precisa nem de sal, tá? Então, assim, para os molhos brancos a gente vai para esse lado. A gente pode fazer um molho branco também, né? Uhum. Mas aí já dá um pouco mais de trabalho. Eu acho que os molhos à base de creme são rápidos e divertem todo mundo, né? Você fez um vídeo agora recentemente, né, no seu Instagram, que você ensinou a fazer um peixe, né? Que, inclusive, eu não tinha a menor. Eu não tinha o menor conhecimento que existia esse peixe por lugar do bacalhau. Como é que foi isso? Como que é esse peixe? Como é que é essa receita aí que você fez? Só vou te falar uma coisa aqui antes que perguntaram aqui. Creme de leite, tá? Não é o de lata. Melhor não usar o de lata. Se for usar o de lata, tem que tirar o soro e não pode ferver, tá bom? Então vamos dar preferência pelo creme de leite fresco, que é o creme líquido, que a gente pode ferver, a gente pode reduzir, é muito mais fácil de trabalhar, tá? Uhum. A Priscila então, que fez essa pergunta aí. Priscila que fez a pergunta. Aí você falou, Fê, do peixe, né? Uhum. O peixe que eu preparei outro dia foi uma polaca do Alasca. Eu gosto bastante desses peixes do Alasca, cara. Porque, é fácil encontrar? É fácil encontrar hoje isso? Hoje em dia são peixes... a pesca no Alasca, ela é muito controlada. Uhum. Né? Então a gente não tem cativeiro, tá? Para começar. Então não tem peixe de cativeiro proveniente do Alasca. E o modo de pesca é uma pesca que preserva as espécies, tá? Super controlada, e o congelamento, acima de tudo, é espetacular. Então, esses peixes, muitas vezes, eles são limpos e congelados já na embarcação. Perfeito. Eu trabalho com peixe há muitos anos, desde o começo da minha carreira, e eu entendi que, às vezes, é melhor um peixe bem congelado do que um peixe que não está muito fresco. Né? Então, assim, quando a gente vai numa peixaria, como que a gente vai comprar um peixe fresco, né? Daqui a pouquinho eu vou te falar da receita aí da polaca, mas para comprar um peixe fresco, né? Isso é algo que é uma ciência e você precisa criar experiência para isso. O que eu aconselho? Quando você vai no supermercado, para na frente da banca de peixe e sempre, né? E dá uma olhadinha, tá? Isso vai fazer com que você aprenda. Observa. Se você começar a observar, com o tempo você vai adquirindo a sensibilidade para entender qual tá bom, qual não tá bom. Então, em primeiro lugar, o peixe tem que estar viscoso, tá? Se ele tá meio opaco, já perdeu a viscosidade, já é um sinal ruim, tá? Uhum. O olho do peixe tem que estar como o nosso aqui, tem que estar um vidro, né? Ele não pode estar afundado e nem manchado, tá? Se ele está manchado, como uma catarata, assim como um esbranquiçado, e está meio côncavo, isso daí é mau sinal, tá? Uhum. Então, esses dois aspectos, a gente já consegue observar olhando o peixe inteiro, a gente já consegue olhar de cara, né? Se a gente tiver a oportunidade de tocar o peixe tem que ser firme, como a gente, ó, tá? É carne, né? Então, se você põe o dedo e o dedo afunda e fica, é sinal de que o peixe também não está fresco. Perfeito. Tá bom? Outra coisa, peixe tem cheiro de mar, tá? Quando o peixe tem cheiro de peixe,
é porque ele já está num processo de putrefação. Já está indo de mal a pior, né? Já está indo de mal a pior. Então aquele peixe tem cheiro de peixe, é porque realmente a carne dele já entrou num processo de putrefação. Tá? O peixe tem cheiro de mar, né? Como é que a gente consegue... Bom, então a gente conseguiu comprar um peixe bom, um peixe fresco, como é que a gente armazena ele? Na mesma temperatura em que ele estava, né? De 0 aí até 4 graus, 5 graus, na geladeira. A gente pode enrolar um peixe fresco, a gente pode enrolar até num pano úmido e deixar na geladeira, tá? Ou num filme plástico, como é mais comum, tá? Uma coisa complicada é quando a gente parte para o peixe já filetado. Aí realmente a coisa vai ficando mais difícil. E a grande sacanagem que acontece com o peixe, muitas vezes com o camarão também, principalmente, camarão é um item muito caro e é difícil comprar um bom camarão, né? Então o que acontece? O cara traz o camarão fresco, bota na vitrine. Custa R$ 85 o quilo. Beleza, com cabeça, bonitão, com a casca lá. Tá? Primeiro dia ele tá lá lindão, segundo dia o olho começou a afundar, terceiro dia ele começou a ficar meio opaco, perdeu a viscosidade. Né? Aí o que acontece? O cara pega o olho, é a primeira coisa. No segundo dia, terceiro dia, o cara tira a cabeça. De R$ 85 vai para 95, né? Sem cabeça e mais com menos qualidade. Aí ele vai perder a viscosidade. Perdeu a viscosidade, o cara tira a pele, né? Tira a casca do camarão, aí vai de 95 para 115, entendeu? Então assim, você vai comprar aquele camarão limpinho e tal, achando que paguei mais caro porque o produto é maravilhoso, e na verdade aquele produto é um produto que está rodando na vitrine. Né? Então quer dizer, é melhor sempre comprar o camarão inteiro, que você vê tudo. Opa! Que você vê tudo, mesmo que você pague e mande limpar. Né? Perfeito. O peixe, a mesma coisa. Se você tiver condição de ver o peixe inteiro, é a forma mais fácil de identificar o frescor. Tá? Quando depois que ele já é filetado, ele vai ficar também mais caro. Tá? Então, o cara, a primeira coisa, vai tirar a cabeça, porque o olho, né, tá afundado, o cara tira a cabeça fora. Beleza, ficou mais caro. Aí depois o peixe perdeu a viscosidade, ele fileta o peixe. Tá? Perfeito. Quando ele fileta o peixe, a gente vai ter que observar se a carne está partindo as lâminas. A carne ela é toda sabe como é que o peixe ele tem as lâminas de carne, né? Então quando a gente vê que essas lâminas elas estão se separando normalmente, é porque esse peixe já está perdendo o seu frescor. Quando ele perdeu também o brilho da carne, também é um sinal de que está perdendo o seu frescor. E também a gente pode observar, se ela parece que já está meio molenga, que não está rija, como a carne nossa, né, que ela tem que estar bem firmezinha, se ela já não está firme, também é um sinal de que também não está bem fresco. Tá? Então, comprar peixe é uma ciência. Né? A gente precisa criar o hábito e a gente precisa desenvolver o olho mesmo, sabe? Desenvolver um pouco o feeling. Então, o que eu digo? Um peixe, às vezes, bem congelado, um peixe que é congelado na embarcação, você não vai fazer sushi, você vai grelhar, vai fazer moqueca, às vezes é mais garantido. Tá? No caso do camarão, os camarões congelados também, normalmente, se é de uma empresa de uma procedência séria, né, também é bom, porque ele é congelado praticamente vivo. Tá? A diferença do camarão, que a maior parte dos camarões que vem, que são já congelados, eles são de cativeiro, não são peixe, não são camarões do mar. Tá? Aí você fala assim, bom, mas isso é bom ou é ruim? A carne é um pouco mais rígida, tá? E um pouco menos saborosa. Né? Mais Depois dura, a gente pode né? entrar no conceito, é mais firme. Tá? Então essa é a diferença principal. Tá? Legal. Depois, para a gente preparar um bom peixe, né? A gente comprou o nosso peixe fresco, beleza, tal. Como é que a gente vai fazer esse peixe? Né? A gente pode ir para o lado de uma moqueca, que é um prato brasileiro, mas às vezes é um pouco polarizante, devido ao pimentão, ao leite de coco, ao coentro, né? Tem uma série de ingredientes, o óleo de dendê mesmo, né? Que são coisas que às vezes a gente não tem em casa também. Então, um peixe bem fresco, por exemplo, se a gente consegue comprar um salmão bem fresco ou um atum bem fresco, a gente pode comer até cru.
né? Então a gente pode fazer ele só selado por fora, mal passado por dentro, também se não quiser comer cru total, né? Como que sela ele, Ju? Como que sela ele? Eu sei que é uma pergunta primeiro eu vou idiota. falar só uma. Não é idiota não, porque a maioria das pessoas não sabe. Antes de selar ele, vamos falar assim, para comer ele cru, tá? Existem algumas restrições, né? Então a gente fala assim, o atum é bom para comer cru. É bom, é ótimo. O salmão é bom para comer. É ótimo também. Só que, né, se a gente observar quem é que come esses peixes crus aí há mais tempo, são os japoneses, né? Isso. E eles comem sempre com raiz forte e com a conserva de gengibre, né? Então aqui no Brasil as pessoas falam assim, eu quero sushi, mas não põe raiz forte não, né? E o gengibre também, aquela conservinha, vem na mesa e as pessoas também não comem o gengibre, tá? Normalmente ele é desprezado, né? Mas o wasabi, a raiz forte, ele é o bactericida, ele é o que mata a bactéria. E o gengibre é o bacteriostático, ele é o que anula a ação da bactéria. Então o peixe pode estar fresco, mas ele pode ter bactérias que não fazem mal a ele, mas vão fazer mal a nós. Tá? Então, essa é a importância sempre da gente acompanhar o nosso peixe cru com o gengibre e com a raiz forte, né? Então a gente vai comer um sushi ou vai fazer um tartarzinho em casa, vai lá, tempera, tá? Usa esses ingredientes para sua segurança. Ok. Não, mas eu quero dar uma selada nele. O que eu vou fazer? Vou temperar ele. Sal, pimenta do reino, normalmente. Pode ser uma outra pimenta também, mas a do reino é a mais usada. A gente pode colocar também o atum, no caso. Até com o salmão fica bem legal. A gente pode fazer uma crosta de gergelim, né? Então a gente compra o gergelim. Não precisa nem ser o torrado, pode ser o gergelim cru até. A gente pode misturar o branco e o preto, se quiser fazer uma decoração diferente aí, ou usar o branco. Usar só o preto vai ficar muito escuro, não vai ficar muito legal, mas tudo bem, poderia até ser. Mas se for para usar um só, eu usaria o branco. O peixe, por exemplo, o salmão ou o atum, a gente não precisa nem passar nada para encostar. Suzana chegou aí, não precisa nem passar nada, a gente só vai encostar o peixe no gergelim, tá? Todas as faces dele, ou de um lado só, como a gente preferir. E aí a gente vai colocar uma frigideira em fogo alto, azeite ou óleo, o que você preferir, mas algo para, né, para conduzir melhor o calor e para que ele não grude também, tá? E a gente vai selar. Selar quer dizer, a gente não vai deixar, a gente só vai dourar as extremidades, tá? A gente não vai deixar o calor chegar até o meio da peça. E isso é uma coisa interessante também, porque quando a gente, esse é o processo de selar um peixe. Perfeito. Tá? Mas quando a gente vai cozinhar um peixe ou uma carne, as pessoas, por exemplo, fazer peixe, normalmente as pessoas são um desastre. Elas pegam o peixe, colocam numa frigideira. Aí, por que o pessoal come peixe frito, né? Peixe frito ele é fácil, porque você empana na farinha, frita no óleo, você não erra muito. Tá? Mas não é a maneira mais saudável da gente consumir nosso peixe, né? Então, se a gente puder fazer um peixinho grelhado, é melhor. E aí vai a dica. A gente pega a frigideira, esquenta a frigideira, vai colocar um azeite, tá? A gente vai colocar, por exemplo, o nosso salmão. A gente vai começar sempre pro lado mais bonito, o lado de apresentação é o lado que a gente vai grelhar primeiro. Então vamos dizer que a gente quer servir ele. Sempre a gente vai grelhar primeiro. A gente vai colocar o lado da pele para baixo, tá? Por quê? Porque depois a frigideira já vai estar suja. Então o outro lado, ele não vai ter a mesma beleza do lado que vai ser grelhado primeiro. A gente começa com a pele, a gente vai deixar essa pele dourar. As pessoas não esperam dourar. E aí fica cutucando com uma espátula, fala assim, putz, o peixe grudou na frigideira, né? O peixe ele avisa quando está pronto. Não é só o peixe não, qualquer carne, tá? Então assim, se ele está grudado na frigideira, é porque não dourou, né? Então assim, antigamente as cozinhas não tinham panela de tefal. As panelas das cozinhas eram panelas de ferro, né? E os restaurantes faziam apresentações maravilhosas, os chefes não deixavam de apresentar os seus pratos, né? Como? Né? Dando o tempo certo do cozimento. E se você tem uma peça aqui, você está grelhando ela primeiro esse lado de baixo aqui. O calor vai subindo, né? Se você não espera o tempo certo, esse calor ele vai subir um pouquinho,
Aí você vai virar. Aí esse calor vai subir um pouquinho, você vai virar. Vai virar, vai virar, vai virar. Então no final você vai ter um peixe mal cozido no meio e bem cozido nas extremidades. Ou a carne ou um frango no caso. Tá? Então o certo é você virar uma vez. Tá? Então se a gente tem um peixe, a gente vai deixar ou um peito de frango, ou uma carne, um bife, por exemplo. A gente vai deixar ele grelhar até o ponto certo. Quando o calor chegou no meio, como que eu sei como o calor chegou no meio? Você consegue ver até, né? Você consegue até ver, porque você vai olhar assim na frigideira, você vai ver quando ele está esbranquiçado, certo? Até o meio, uma carne, você vai ver que ela mudou de cor até o meio, até ali é onde ela cozinhou. Aí você vira, tá? E aí ele vai soltar da frigideira, não vai grudar não, tá? Garanto para vocês. Isso é importante, manter o ponto. Mas o ponto, cada um gosta de um ponto. Tem gente que gosta mais bem passado, tem gente que gosta mais mal passado. A gente está falando ao ponto, tá? Então, para fazer uma carne ao ponto é dessa forma. Se a gente quiser ir mais bem passado, tudo bem também. A gente vai deixar um pouquinho mais de cada lado, mas também evitar vira para lá, vira para cá, vira para lá, vira para cá, tá? Então é menos trabalho e mais observação. Ju, a gente tem agora 12 minutos, mas temos muitas perguntas. Vamos ver se a gente consegue fazer umas explicações das perguntas. Primeiro, a farofa. Estavam perguntando a farofa aí. Ficou a farofa. Dá uma receitinha legal de uma boa farofa aí. Farofa é o seguinte. Fogo baixo, o Ico tá perguntando. Não gosto muito de fogo baixo, não, Ico. Farofa, Fê. Vamos lá. Para a gente fazer uma boa farofa, a gente tem que ter um percentual de gordura mais ou menos, tá? Então, assim, a gente pode... o que faz a farofa ficar bem gostosa, na verdade, é ou o bacon, ou a manteiga, ou o azeite, né? Eu gosto muito da manteiga na farofa, tá? Então, para fazer uma boa farofa, eu pego um pouco de bacon picado, coloco ele na frigideira, num tacho, uma frigideira funda, uma panela. Eu gosto muito do tacho para fazer a farofa, tá? A gente começa com fogo baixo aí nesse caso, porque a gente vai colocar o bacon na frigideira, a gente não quer dourar ele de cara, a gente quer fazer, por quê o fogo baixo? Porque vai fazer ele soltar a gordura, tá? Então o bacon vai soltar a gordura dele. Quando ele solta a gordura dele, a gente pode colocar a cebola, pode acrescentar um pouco de manteiga já aí, tá? Então, a gente vai acrescentar a manteiga, coloca a cebola picadinha também, faz esse refogado, né, de bacon e cebola. Aí a gente vai entrar com a farinha de mandioca, pode ser a crua, pode ser a torrada, tá? Eu prefiro a crua. Farinha de mandioca crua e a farinha de milho em flocos. A gente mistura as duas, tá bom? A gente vai misturar bem isso na panela, a gente vai deixar isso dourar, né? Não economiza muito na manteiga, não. Como eu falei, a manteiga que é o gostoso da farofa, ela tem que ficar não molhadinha, mas ela não pode ficar seca, tá? Sal, pimenta do reino. E aí no final a gente pode colocar aí um pouquinho de salsa, um pouco de cebolinha, né? E por aí vai. Uma outra dica só que eu vou deixar aqui para vocês também, na verdade duas, tá? Uma farofa de cenoura. Então a gente pode fazer essa receita que eu fiz com ou sem o bacon, tá? Então quem quer fazer no vegano aí, vamos lá. Vai jogar o azeite, vai jogar a cebola, cenoura ralada, tá? E aí a gente vai jogar a mesma farinha de mandioca, farinha de milho misturada. Pode usar só uma das duas também, tá? Eu gosto de usar as duas, porque dá uma cor bonita, dá um gosto legal, mas pode ser uma ou outra. E depois no final um verdinho, como eu falei, uma cebolinha, uma salsinha aí. A farofa de cenoura fica super gostosa, fica bem molhadinha, é uma delícia. E outra ainda que a gente poderia fazer, seria uma farofa à base de fruta também, por que não? Mais comum de maracujá, tá? Então a gente pode fazer também um refogado de cebola, com manteiga, por exemplo, jogar ali o sumo do maracujá, as sementes, a polpa do maracujá, tá? Refogar isso junto e depois vir com as duas farinhas da mesma forma. E se também no final quiser colocar um verdinho ali, também é bem-vindo. Aqui tá? Só uma dúvida, o Sítio Alegre fala o seguinte, no lugar da raiz forte, pode colocar vinagre? Você falou a raiz forte, né, que os japoneses comem e tal. O vinagre faz a mesma função ou não? O vinagre também tem uma função
bactericida aí, né? Mas tanto é que o arroz de sushi também é temperado com vinagre, né? Para reforçar essa ação aí. Mas eu não descartaria a raiz forte de qualquer forma, não. Eu acho que o vinagre ele ajuda bem. A gente tem que sempre... o vinagre ele é muito prático para a gente lavar folhas e frutas em casa, tá? Então, muitas vezes a gente não tem aqueles produtos à base de cloro, etc. Então, o vinagre é excelente para isso, tá? Isso comprova a ação dele aí, nesse caso, né? De matar esse tipo de bactéria, etc. Então, assim, nunca deixar, tá, gente, de lavar bem. Não é só época de corona, não, tá? Frutas e folhas, legumes, chega em casa, sempre deixar de molho, água e vinagre, tá? A tia Lucinda, né, com o tio Luiz lá, eles fizeram hoje um bom feijão. Ela está dizendo aqui, a tia Lucinda, que fez um bom feijão. Tio Luiz está monstrando na cozinha, hein? Tio Luiz está demais. A Paty Carvalho, a gente tem mais 7 minutos, mas acho que dá para falar. Paty Carvalho, o St. Peter pode ser uma boa opção? É rápido e fácil ou nem tanto? Excelente opção. Excelente opção. Sabe o que eu adoro no St. Peter? É que ele tá sempre fresco, cara. É um peixe de cativeiro, tá certo, tá? Mas tá sempre fresquinho. Então a gente consegue comprar um St. Peter fresco com muita facilidade, tá? Essa é a grande vantagem dele. É um peixe que é criado em todo lugar, tem aqui no interior de São Paulo, num monte de lugar. Então um peixe de valor nutricional muito bom e sabor também agradável, tá? Você sabendo preparar também, não passando ele do ponto, né? Preservando a carne, ele pode ser feito com a pele, fica uma delícia, tá? Então é uma excelente opção. O Sérgio Ricardo Malaca está perguntando, você tem alguma receita rápida, legal, de camarão? Camarão? Tenho. Vamos lá, sabe aquele molho de tomate que a gente mandou congelar lá? Então, tira ele do freezer, pega o seu camarão, dá uma refogadinha nele na manteiga, flamba ele com uísque, tá? Malaca tem um uísque em casa. Joga o uísquinho ali no camarão, um pouquinho de mel. Molho de tomate, mel, uísque, mel. Molho de tomate, um pouco de creme de leite e no final você coloca o endrodil. Endrodil é uma folhinha que lembra aquela folha da erva doce, tá? Então dá esse toquinho de erva doce. É super rápido de fazer e fica uma delícia. Opa, que beleza. Hambúrguer, tem algum... O Sérgio mistura várias carnes, dá para fazer isso também, né? Dá para fazer. O hambúrguer, a gente pode fazer nosso blend também, né? A gente pode misturar alguns tipos de carne. Mas se a gente quiser entender, a base, né, seria o seguinte, 20 a 25% de gordura na carne, tá? Então, se a gente quer comprar um pedaço que mais ou menos já respeita essa proporção, seria o peito, tá? O peito, ele já tem uma proporção dessa grandeza aí. Aí você fala assim, pô, mas a gente pode usar uma picanha também, que já tem bastante gordura? Eu acho mancada você pegar uma picanha e moer ela, tá? Então, assim, para moer, a gente pode pegar uma carne mais, não tão macia, não tão de tanta qualidade. A gente pode pegar uma carne de muito sabor, como um acém, por exemplo, né? Que é bem mais barato, tem o percentual de gordura, é super saboroso, tá? E a gente fazer um belo de um hambúrguer aí, respeitando esse percentual de gordura, tá? O hambúrguer, a gente não precisa temperar ele na hora, a gente pode temperar ele na hora de comer. Então a gente pode fazer nosso hambúrguer também, fazer os para que a gente vai comer, a gente coloca um pouquinho de sal e pimenta do reino também. Legal. Ju, já deu praticamente o nosso tempo, a gente tem mais 4 minutinhos aí. Queria que você desse todas as suas redes sociais para a gente terminar aqui, para o pessoal poder te seguir, né? Porque você mostra várias receitas, você mostra tudo quanto é novidade. Queria que você desse as redes sociais para o pessoal te seguir aí. Na verdade, eu tenho só o Instagram mesmo, que é o João Leme 72. É onde eu coloco o meu trabalho, onde eu costumo postar minhas fotos, onde as pessoas conseguem me achar também, mandar alguma mensagem, alguma pergunta que quiserem mandar, que não consegui nos responder aqui nesse curto espaço de tempo, né? Que no final é bastante tempo, mas passa assim, né? Mas quem quiser com alguma pergunta aí, pode mandar depois.